Olá pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos aprender como é que se escrevem os resultados a partir dos arquivos que saem do output do Iramutec. É importante deixar registrado também que é a primeira vez que eu faço uma videoaula com vocês, então vamos lá, vamos aproveitar esse momento, esse teste que a gente está fazendo. Eu vou ensinar a vocês como é que trabalha com o resultado para escrever o Iramutec. Vocês receberam um e-mail com alguns arquivos, certo? Então os arquivos, eles são nesse formato aqui, ok? Então vocês receberam quatro arquivos ou cinco, dependendo da quantidade de classes, de texto, certo? E depois quatro imagens. Então como é que a gente começa essa avaliação? Essa avaliação começa com essa imagem aqui, que nós chamamos de dendrograma, e ela mostra em quantas classes os textos foram separados, foram organizados. Então aqui tem o exemplo da classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. No artigo que eu deixei de exemplo para vocês no clube, ele mostra 5 classes. Então, para vocês verem, classe 1, classe 2 em cinza, classe 3 em verde, classe 4 em azul e classe 5 em roxo. Então, nesses quadros, mostra a porcentagem que cada classe explica as variáveis analisadas. Então, por exemplo, a classe 1 explica 22,9%, a classe 2 explica 17,9%, a classe 3, 21,4%, a classe 4, 21,9% e a classe 5 é a que menos explica, 15,9%. E logo abaixo tem as principais palavras que foram listadas nessa classe. Lembrando que quanto maior o tamanho dessa palavra, mais força ela teve. Então, o que é que eu posso ver aqui? Então, eu começo a descrever, então eu começo dizendo aqui, a partir dos 215 textos selecionados para análise no Freeware Iramutec, foi identificado um conteúdo, que o conteúdo textual se divide em 5 classes. Classe 1, denominada na lata, classe 2, denominada cerveja, classe 3, propaganda, classe 4, materiais, classe 5, étnico-racial. É importante dizer que esses títulos que eu dei às classes foram baseadas tanto nessas palavras aqui, que estão listadas, mas também nas palavras que estão listadas aqui nessa tabela, certo? Então, como é que eu faço essa tabela aqui que vocês estão vendo? Nos arquivos que vocês receberam, existem arquivos textuais que vão abrir no Explorer ou no Firefox, no navegador, onde ele tem um score, ok? Esse scorezinho aqui, esse número aqui em cima, e o texto de onde as palavras foram tiradas. Então, como é que eu construo essa tabela? Esse valor aqui do score nada mais é do que o valor do Q quadrado, que é representado com x ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é o Q quadrado, certo? E aqui eu coloco o valor, que está lá no score, e aqui, nessa caixa, eu coloco o texto. Então, vai ser basicamente copiar e colar. Cada texto que eu mandei para vocês tem 10 frases, 10 fragmentos. Mas eu acho que só são necessários 5 fragmentos que já dão uma ideia do contexto onde as palavras estavam inseridas. Então, com base nessas palavras aqui da classe 1 e dos fragmentos de texto também da classe 1, ok? Eu nomeei essa categoria, essa classe. Então, como é que eu coloquei? Eu coloquei lá a categoria 1, denominada na lata, ok? Quadro 1, que é esse aqui embaixo, é responsável pela explicação de 22,9%. Onde é que eu encontro essa porcentagem? Aqui, nesse quadrinho vermelho lá do dendrograma. Das palavras encontradas no texto. São termos dessa classe: lata, comprar, amar, produto, gosto, colecionar, campanha, entre outros. Onde é que eu peguei essas palavras, gente? Gente, lá no dendrograma também, tá tudo lá. Eu coloco as principais palavras, não precisa listar todas, mas pelo menos vocês listam as principais. Vocês podem colocar as 10 primeiras, por exemplo, ok? Então, nessa primeira parte desse texto, eu
descrevi a categoria. Nessa segunda parte aqui, eu vou explicar o que é categoria. Então, eu vou dizer, a maioria dos comentários da classe faz referência direta à campanha das latas coloridas e o desejo de fazer parte de uma campanha por meio da compra do produto, principalmente para colecionar as latas com as cores das peles das etnias brasileiras. Então, no primeiro momento, eu descrevo a categoria a partir das análises, certo? E no segundo momento, eu faço uma contextualização da categoria. Então, vocês vão fazer com a classe 1, então eu coloco aqui os textos, classe 2 também, classe cerveja, a capacidade de explicação em porcentagem, as principais palavras e a explicação, a classe 3. Vocês podem organizar o seguinte: descreve a classe, explica, quadro. Descreve a segunda classe, explica. Já poderia ser o quadro aqui, mas como ia quebrar o quadro no meio, mas enquanto a gente está organizando, pode colocando um texto e o quadro, ok? Então, seria a primeira análise que nós vamos fazer. Cada análise, essa quantidade de classes, ela se separa, ela é diferente. Então, teve gente que teve 4 classes, outras pessoas tiveram 5, alguns chegaram a 7 classes. Outra análise que eu faço aqui no dendograma, que é importante analisar, é como as classes estão relacionadas. Então, eu digo aqui, por meio do dendograma, é possível notar uma ligação entre as classes 2 e 4, ok? As classes 2 e 4 estão interligadas, e as classes 1, 3 e 5, como pode ser visualizado na figura 2, que é o dendograma. Então, é como se o texto fosse dividido inicialmente em 2 grandes categorias. Aqui, essa linha diz isso, e depois essa categoria foi dividida em 2, e essa daqui em mais 3. Então, essa é a primeira análise que eu faço, a partir do dendograma e a partir das classes. Onde é que está o dendograma? No material que eu mandei para vocês, imagem 1, essa daqui é o dendograma. Onde é que estão os textos? Aqui também, textos da classe 1, como vocês podem ver, textos da classe 2, textos da classe 3 e aqui o texto da classe 4, ok? Então, para cada classe eu vou querer a descrição e a explicação. Passando o momento das classes, você vê aí, isso aqui teve 5 classes, eu tive que descrever uma por uma. O segundo momento, eu vou fazer uma análise dessa imagem aqui, ok? Que é a segunda imagem lá do nosso material. Vou abrir aqui para vocês. Ela é análise fatorial de correspondência. Então, aquelas classes que antes estavam separadas, elas agora são apresentadas numa nuvem de palavras. Então, nós podemos ver aqui, essa classe em azul, ok? Uma classe em cinza, uma classe vermelha, outra verde e outra roxa. Se nós formos olhar direitinho, é a mesma divisão que o dendograma faz, certo? Então, ele vai dizer que a classe azul e cinza estão próximas e essas 3 estão bem misturadas também. Então, é isso que eu vejo aqui, do lado direito, do lado esquerdo, ok? Nessa parte azul e cinza, que são as categorias 2 e 4. E aqui desse lado eu tenho a categoria 1, que é a vermelha, categoria 3, que é a verde, e a categoria 5, que é a roxa. Então, como é que eu vou dizer isso? O próximo passo foi realizar uma análise fatorial de correspondências com textos coletados durante toda a pesquisa para visualizar graficamente as 5 categorias apresentadas e de que forma elas se relacionam, como pode ser visto na figura 3. As classes 2 e 4, em azul e cinza, respectivamente, encontram-se organizadas do lado esquerdo da tabela, indicando um forte relacionamento entre elas. Já as classes 1, 3 e 5 ocupam o lado direito da tabela, com os termos se apresentando fortemente interligados e misturados, reforçando a relação entre as categorias. Então, eu vou explicar que essas categorias, por exemplo, a 2 e a 4 estão de um lado esquerdo e as outras 3 estão juntinhas do outro lado, ok? Então, em seguida,
realizou sua análise de similitude. O que é análise de similitude, gente? Essa terceira imagem aqui, que ela mostra justamente como é que as palavras se conectaram, ok? Ali na primeira avaliação é como as palavras formaram categorias, e agora é como elas estão conectadas. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui nessa imagem, esse material que eu estou mostrando como exemplo é o texto do feminicídio, de Danilo e Maicon, ok? Então você vê que a palavra mulher ela é central, ela tem uma forte conexão com a palavra homem, tem uma forte conexão com a palavra não, e a palavra não tem uma forte conexão com a palavra feminicídio, já que é o tema deles. Então, eles vão ter que pegar lá no texto por que é que essa palavra homem e mulher elas estão tão conectadas. Está vendo o traço aqui bem forte, então eu vou explicar por que houve essa conexão. Onde é que eu vejo isso? Eu vou procurar nos textos onde é que aparecem juntas as palavras homens e mulher, homem e mulher. Também vou procurar aqui a palavra mulher e não, explicar por que elas estão conectadas, e não e feminicídio, por que também ela está conectada, ok? Então, essas aí seriam as principais palavras que nós iríamos analisar. Nessa daqui de baixo, a gente vê que a palavra não é uma palavra central, assim como cerveja e assim como Skol. Então, como é que nós explicamos isso aqui? O termo não é o mais central na imagem e aparece ligado a duas situações específicas dos comentários. A primeira é a questão da marca não focar na mulher como objeto sexual e também as críticas dos consumidores em relação à empresa não mostrar o mesmo cuidado com a qualidade e sabor do produto. A ligação do não com demais termos, milho, cerveja e Skol, aqui ó, não, cadê não? Milho, cerveja e Skol, ok? Não, milho, cerveja e Skol, certo? Vai dizer aqui, ó, mostra o esforço da marca de negar a má qualidade dos materiais e de tentar colocar a cerveja numa posição de destaque, respondendo às críticas de alguns usuários da rede social, buscando uma relação próxima com o seu consumidor. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui, esse não aqui, vai estar muito relacionado a Skol tentando dizer que não é uma cerveja de má qualidade, que o milho é de boa qualidade e por aí vai, ok? Então, essas duas aqui, certo? São as análises principais. Eu também deixei, gente, eu mandei para vocês, e aí eu quero que vocês avaliem, que eu mandei uma quarta imagem. Essa imagem aqui se chama nuvem de palavras. Então, o que é que essa nuvem de palavras mostra? Ela mostra nada mais do que as principais palavras, ok? Em termos de frequência. Então, mulher e não, estou vendo que elas estão maiores, mais centrais e em negrito, foram as duas principais. Depois vem homem, depois vem homicídio, feminicídio, e assim elas vão diminuindo. Que tipo de análise eu posso fazer com esse material? Dizer que as três palavras centrais são não, mulher e homem, homicídio e feminicídio, dizendo justamente que essas palavras que mais aparecem, elas trazem à tona essas discussões em torno da questão do feminicídio, e aí eu vou ter que buscar lá nos textos por que essas três palavras, não, mulher e homem, elas estão tão destacadas. Por que homem está aqui? Por que mulher está aqui? Por que o não está aqui? Então, eu vou ter que ir lá nos textos buscar esses fragmentos, justamente para eu saber onde é que eles estão em maior destaque, ok? Então, essas seriam as três principais formas de você escrever, ok? E depois a gente faz a conclusão, certo? Então, nesse artigo aqui, como esse artigo de exemplo, como era um artigo que era para congresso, normalmente os congressos eles têm artigos menores. Então, antes das conclusões, eu quero que a gente vá abrir um tópico aqui chamado discussão, certo? Antes das conclusões, nós vamos abrir um tópico aqui chamado discussão e vamos discutir cada uma das categorias, o que é que elas significam e o que é que o aporte teórico fala sobre isso. Então, vocês já falaram sobre os temas, por exemplo,
Esse material que eu estava analisando aqui é sobre feminicídio e eu vou pegar essas categorias de palavras que eu encontrei e vou explicar como é que elas são vistas a partir da teoria do feminicídio. Então, eu vou falar da categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4 e por que as palavras estão interligadas lá na análise de similitude e depois na nuvem de palavras. Então, esse material é para vocês fazerem essas análises, ok? E depois eu vou fazer a devida correção, ok? Então, nós ficamos por aqui agora, certo? E nós vamos justamente finalizar esse vídeo acreditando que vocês, a partir de uma leitura do primeiro modelo que eu mandei, que está lá no artigo, vocês consigam fazer essas análises. Um abraço para todos, tchau!